O Internacional renova com o Iago Noal, já garante Gabriel Carvalho também até 2028 e o próximo agora é Ricardo Matias. O assédio europeu preocupa, mas a direção colorada acredita que vai ter um final feliz com o centroavante da base. Enquanto isso, Robert Renan e Arangues têm situações indefinidas no departamento de futebol e o zagueiro pode até aparecer no Besiktas, meu amigo, da Turquia. Enquanto isso, o jornal lá do Chile garante que Charles Arangues jogaria no domingo pela Universidade de Chile. E a Real sobre o setor de psicologia do Departamento de Futebol Colorado. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, boa quarta-feira para todo mundo, bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores lá do Beira-Rio e também no CT Morada dos Quero-Queros. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, compartilha para o maior número de colorados possível, bota nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes, já te disse, botou nas redes? Me marca para a gente trocar uma ideia também e entender junto como é que funciona aí o futuro da temporada do Colorado. Esse conteúdo e todos os outros é para o apoio de KTO. KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e te dá 20% de bônus com o cupom ERNEST. Tá aqui o link no primeiro comentário fixado que tu pode fazer o teu cadastro lá e te divertir. KTO é onde a diversão acontece. E não te esquece, cabeção, é para maior de 18 anos, beleza? Vai lá, te diverte. Vamos primeiro de tudo, tá? Falar sobre a notícia de ontem à noite, o Iago Noal. Iago Noal renovando, meia da base, 17 anos, renovando até 2028. A exemplo do que aconteceu com o Gabriel Carvalho. E aqui alguns bastidores, né? O Inter está preocupado justamente com essa questão dos assédios às promessas, aos jovens da base. O Gabriel Carvalho e o Iago Noal têm o mesmo empresário, né? O Augusto Nogueira, o Gutão. E ele já apareceu, inclusive, nas fotos também do Iago Noal, um meia bem habilidoso. Chegou a ser chamado, né, agora pelo Roger também, no jogo contra o Bahia, se não me engano, compôs a delegação. Então é um cara que vai começar, um guri que vai começar um trabalho agora de minutagem, vai receber alguma oportunidade, principalmente nos jogos aqui no Beira-Rio. É uma promessa assim como o Gabriel Carvalho. Multa muito semelhante ao jogador que foi titular agora, né? No jogo contra o Bahia, o Gabriel Carvalho. O Iago Noal tem 60 milhões para exterior, 60 milhões para exterior de euros, claro, né? E no Brasil fica o salário vezes 2.000. Deve ter dado também uns bons milhões aí, principalmente quando eu falei com as pessoas assim que são próximas do Gabriel Carvalho, me falaram que a multa do Gabriel Carvalho está muito semelhante em reais à multa da Europa, tá? E aí a gente vai pegar ali, né? Vamos supor, 60 milhões vezes 6 do euro dá 360, basicamente, de reais. Eu acredito que a gente está mais ou menos falando de algo de 200 milhões, 250 milhões. Tanto o Iago Noal quanto o Gabriel Carvalho, tá? Agora, como tem a questão do Grupo City e do Eagle Holding, né, os dois clubes, na verdade os dois grupos, um que gere o Bahia e o outro que gere o Botafogo, o Inter começa a conversa agora para renovar com o Ricardo Matias. Muitas pessoas acreditam que ele não vai deixar de assinar uma renovação de contrato com o Inter para ter oportunidades no Inter para pular etapas e ir para o Grupo City ou para o Eagle Holding, tá? Muita gente dentro do Beira-Rio acredita, até pela índole do guri, que ele não vai fazer sacanagem, né? E até usaram esse termo com o clube, uma vez que o Inter tem não dado tantas oportunidades para ele, né, no departamento de futebol profissional. Ele foi treinar lá com o Kudê e tal, mas ao mesmo tempo o Inter na base dá um cuidado especial para o guri. Ele joga, ele é titular, ele é um dos artilheiros e o Inter acredita que todo o cuidado esse que eu estou falando e ainda principalmente
a perspectiva, né, a partir do momento que renovar o contrato, vão fazer com que o Ricardo Matias assine o contrato, beleza? De renovação também, aí 2028 é a ideia, pelo menos, do Departamento de Futebol Profissional. Nesse cuidado, a gente pode colocar a parte de psicologia, e eu quero falar com você sobre a real, entre aspas, tá? Do que está rolando nesse quesito. Porque é o seguinte, muito se fala na imprensa de que o Inter vai contratar um psicólogo. O Inter entendeu que precisa de um psicólogo a partir das eliminações, a partir da pressão que vem recebendo, os anos sem títulos e tudo mais. É mais ou menos assim, tá? Porque por que o departamento de futebol do nada passou a falar sobre isso novamente, tá? Porque na semana passada houve uma reunião em que os grupos que apoiam a gestão começaram a cobrar do Conselho de Gestão, Alessandro Barcelos e Companhia Limitada, que o projeto da gestão, feito lá atrás, não é nem agora na reeleição, é lá atrás, fosse cumprido, fosse posto em prática. A partir disso, o departamento de psicologia, o psicólogo presente no departamento de futebol, seria prioridade desse projeto de futebol. E por isso, então, você está se falando de novo, porque, na verdade, não é o departamento de futebol que viu isso. É o processo de situação como um todo, que foram os grupos que apoiam, né? Convergência Colorada, Inove Inter e o povo do clube foram cobrar o Conselho de Gestão, que também tem o Academia Colorada, né? Os 4 grupos da situação, para implementar o projeto. Um novo executivo, a saída do Magrão, ela é muito pedida ainda, principalmente pela questão do caso Luca Drummond, mais um coordenador técnico que veio a ser especulado como o Abel Braga, que ele não aceitou, a partir das exigências que não foram aceitas, e mais o setor de psicologia. Esse seria um organograma do departamento de futebol. Hoje, a gente só tem o Magrão. Não há o coordenador técnico e também não há o psicólogo. Então é por isso que a imprensa como um todo, ou se fala nos bastidores e talvez nas redes sociais e tal, por isso que veio novamente a questão psicólogo no Internacional, tá? 2 coisas também, cara. Arangues e Robert Renan. O Arangues é o seguinte, o jornal La Tercera do Chile, ele está cravando que o Arangues, o chileno, vai agora, na quinta-feira, viajar para o Chile e que no domingo já estaria apto a jogar pelo clube, Universidade de Chile, que é onde ele voltaria a jogar lá, ganharia um salário irrisório, perto do que ele ganha do Inter, tá? Mas voltaria para o Chile, país de origem, para encaminhar uma aposentadoria, tá? Eu quero falar com vocês agora a respeito disso. Primeiro, porque é o seguinte, se o jornal lá está dizendo que ele pode jogar no domingo, ele não tem edema ósseo nenhum, né? Ou se tem o edema ósseo, curou do nada. E aí é um tapa na cara do torcedor, né? Porque é um jogador que ganha 700 mil por mês, ocupa uma vaga de estrangeiro e poderia estar dando o seu sangue, ou poderia estar dando do seu suor ao time nas competições em que agora, né, foi alijado o Internacional, né? Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Então, assim, primeiro de tudo, né? Segundo, se esse jogador já tem lá, porque a imprensa do Chile não vai inventar, né, gente? Não vai inventar uma notícia. O que se sabe aqui, inclusive, é que ele já colocou casa para vender, já colocou os carros que ele tem aqui a vender. Ele tem um Mini Cooper, tá? Já está para vender também. Então, assim, se tudo isso já está organizado para ele sair, o Inter tem a obrigação de vir a campo, de vir a público, melhor dizendo, tá? E explicar o que está acontecendo. Porque senão fica essa especulação do que vem da imprensa do Chile, as pessoas que cercam o jogador e trabalham para o jogador também dão informações para os repórteres, e só o clube basicamente não se manifesta. Só o Inter e o torcedor do Inter fica de palhaço na história, né? Porque é óbvio que o Inter tinha alguma expectativa, o torcedor do Inter tinha expectativa em cima do Arangues, quando ele voltou para cá. Então é uma coisa que a direção do Inter hoje ela tem de explicar. E o Robert Renan? O Robert Renan é o seguinte, o Robert Renan tem 4 clubes com possibilidades de saída, e deve ter mais ainda agora ao longo da janela. O último agora foi o Besiktas, da Turquia. Tá?
mas já teve também da Inter de Milão, do Porto e do Rennes, da França. O Inter ganharia 4 milhões de euros por taxa de vitrine. Eu sei que tem alguns colegas que dão reais. A informação que eu tenho é que são 4 milhões de euros. E o Inter seria, inclusive, né, beneficiado nesse quesito, porque aí daria, se for pegar 6 vezes 4, dá 24, 25 milhões de reais. O Inter muda a multa no final do ano, o Inter ganharia 9 milhões de reais. Daí sim. O que eu sei é que no meio do ano são euros e no final do ano são reais. O Robert Renan é o seguinte, ele teria dito já para os empresários, para o seu staff e tudo mais, que gostaria de sair do clube. Porque a pressão aqui, a partir da cavadinha no gauchão, outros erros que ele fez que foram cruciais e outras partidas que ele faz mal, fazem com que tudo venha à tona novamente. E ele não quer essa pressão para a família. A própria esposa está grávida, vai ter um bebê agora. Fizeram, inclusive, né, fotos de bebê aí, tá nas redes do Robert Renan. Então ele não quer essa pressão aqui. Ele quer sair, ir para outro lugar para a família também ter tranquilidade. Porque hoje, até mesmo depois das cobranças feitas ontem, né, por parte da torcida colorada, já está avisado que fora do âmbito futebol também será cobrado. Então, se os jogadores estiverem, por exemplo, em festas, estiverem em shopping, eles vão ser cobrados e a torcida estiver lá. Então, é esse tipo de pressão o Robert não quer sofrer. Beleza? Tu tá precisando de grana, meu? Então, tu faz o seguinte, entra lá aqui, ó, tem o link. Pega esse link que tem na descrição aqui da Mais Ágil. Fala com eles, porque a Mais Ágil pode te ajudar com a tua saúde financeira. Em menos de 24 horas, eles liberam parte do teu fundo de garantia. É totalmente seguro, totalmente rápido e a Mais Ágil é especialista nesse tipo de procedimento, beleza? A gente vai continuar conversando, porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. O que tu acha do Arangues, hein? Essa do Arangues. Robert Renan tem que ir mesmo? E o setor de psicologia? Bota nos comentários aí, vamos trocando uma ideia ao longo de todo dia. Valeu? Forte abraço! Tchau!